A alegria de viver. Como é importante a gente pensar nessa alegria e como eu estava dizendo agora aqui no break, estava conversando com os nossos amigos e dizendo, essa aliança que Deus quer selar com você, comigo, com todos nós, Ele quer um povo alegre. Se você acredita na boa nova do Evangelho, você é uma pessoa alegre. Os problemas, eles virão, não encontram um respaldo em você. Por quê? Você está pleno, está cheio. É como um copo cheio de água, não tem o que entrar lá mais, está pleno. A graça de Deus, ela é assim, é transbordante, você transborda de alegria. E a graça é um dom gratuito de Deus, pode pedir quanto quiser, fé, esperança, amor, tudo vem de Deus. E isso é que nos faz mais alegres, mais dinâmicos. E aí você vai interagindo com as coisas, né? Mas se você não tiver íntegro, se você estiver desfacelado, com a tua vida um pouquinho complicada, porque você não está amando, aí você não vai conseguir interagir porque você está desfacelado, né? A pessoa íntegra, ela aceita-se a si mesma. E quando ela começa a se aceitar, é sinal que ela está querendo mudança. É sinal que ela começa a ver ela mesma e não começa a projetar nos outros, né? Então é essa alegria de viver que nós pedimos, é essa aliança que Deus quer selar com o seu povo, para que seu povo seja um povo alegre e que contaminem as pessoas. Nossa, como eles são alegres, como eles partilham entre si o que eles têm. Os irmãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um seja manifestado assim também. Dividiam os seus dons com alegria, senão a gente fica egoísta. E egoísmo é um alimento que não ajuda a alma. Muito pelo contrário, deixa a pessoa desanimada. Então, como é bom a gente pensar na alegria de poder viver, de amar e assim por diante. Nós estamos diante de um livro que eu gostaria de fazer um merchan, A Igreja Corpo Místico de Cristo. Vocês conseguem visualizar agora e aí eu vou falar um pouquinho o que é esse livro. Esse livro, ele é do Padre Nilson Mota, vocês conhecem. Ele é aquele que também ajuda nesse trabalho de evangelização aqui. E a gente pode perguntar, quantas vezes na sua vida você ouviu falar a palavra igreja? Muitas vezes, não é verdade? Mas o que é a igreja? O que quer dizer a palavra igreja? O que significa a igreja em nossa vida prática? Qual o significado, então, portanto, desta igreja na nossa vida? Todas essas respostas e muito mais você vai encontrar nesse livro, A Igreja, Corpo Místico de Cristo, do Padre Nilson Mota, apresentador do programa Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Século XXI. Escrito em uma linguagem simples, o livro traz explicações maravilhosas sobre a igreja. Nele você vai ver, por exemplo, a relação entre a igreja e o Corpo Místico de Cristo, a relação entre o Reino de Deus e a igreja. Será que Reino de Deus é sinônimo de igreja? Tem também uma linda explanação sobre a ação do Espírito Santo na igreja e sobre a relação de Nossa Senhora com a igreja. Isso é muito importante, a gente não cair simplesmente, eu tenho falado ultimamente, acho que para mim, acho que para vocês pode ser interessante, não cair no nominalismo. O nominalismo era uma corrente filosófica que nasceu com o iluminismo no século XVI e dizia, são só nomes. Não! Quando a gente está falando de igreja, não é só um nome igreja. A gente está falando de uma ação de um povo que quer ser sinal do reino de Deus. Desse corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça, nós somos os membros. Ele que impera, Ele que governa, Ele que é o verdadeiro pastor. E, aliás, o Papa falava isso ontem, na sua catequese sobre o bom pastor. Você pode ver depois na Século News, logo em seguida, que é bom você ficar sempre inteirado das palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que fala desse bom pastor. E ele é bom porque dá vida, né? Então, portanto, a gente sabe que a palavra igreja não pode ser apenas um nominalismo, tem que ter um sentido muito profundo. E eu quero ser igreja. Lógico, eu sou chamado a ser igreja, você também. Então você é chamado a ser templo vivo do Espírito Santo. A Trindade habita em você. Outrora Deus habitava nas tendas, depois foi para o templo e hoje, como dizia o livro do Apocalipse, eu não vi o templo na cidade, não havia templo. Mas nem sol não havia, porque a luz era o Cordeiro, Deus agindo.
E Deus agindo no meio desse templo que somos nós. Já pensou se todos nós nos unimos para ser um facho de luz, para iluminar a nação das trevas? Olha quanta realidade. E aí eu insisto com a palavra de ontem. Há quanto tempo que estou com você e você ainda não me conhece? Se você não me conhece, se compromete a sua vida, mas se você me conhece, você vai ver o quanto amor eu tenho para te dar. E quanta libertação, quanta salvação, quanta cura. Mas para isso tem que entrar na dinâmica da existência. Aceitar primeiramente o senhorio de Jesus. Por isso a sabedoria é fundamental. Esse dom que a gente está insistindo tanto. Eu preciso dessa sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria para amá-lo sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento. Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa entender a dinâmica da vontade que só pode vir de vós. Que vontade é essa? De viver, de não desistir, de carregar a cruz, mas sem fugir das responsabilidades. Porque tem muita gente com culpa por aí, sabe? E a pessoa que tem culpa, ela está se punindo somente, está se destruindo. Tem muita gente que às vezes, aqui também vai uma palavra para aquela pessoa de Campinas, que talvez veio agora nesse momento na reflexão. A gente precisa se perdoar muito. Quem não se perdoa acaba ficando depressivo também. Porque espera que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser o melhor. E às vezes não consegue, não tem talvez a humildade de se aceitar. É importante a gente se perdoar. Sim, se perdoe. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes. Jesus dizia, não, 70 vezes 7. Primeiro é você. Você tem que se perdoar também. Se você não se perdoar, fica comprometida a sua realidade. Perdoe, porque a dinâmica do amor, quanto mais eu quero saber se estou amando, é pelo perdão. O que você está falando, padre? Estou falando isso. Você quer medir o seu amor? Seu amor é grande? É pelo perdão. Se eu estou me perdoando, estou perdoando o outro, é sinal que eu estou amando. Se não, desculpa gente, é nominalismo só. Não tem sentimento, não tem alma. A pessoa está desanimada. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. Desanimada, ânima é uma palavra que significa alma. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem alma. Ela sabe olhar, ela sabe falar, ela sabe ouvir, ela sente o gosto da comida, como diz o livro do Eclesiástico. Alegria de viver. Ele diz lá que a pessoa alegre, ela sente o gosto da comida, ela sente que ela está fazendo tudo com muito empenho, ela coloca toda a sua força no que faz e ela se torna uma pessoa alegre. Não entregue tua alma à tristeza, diz lá o livro do Eclesiástico, porque a tristeza mata o homem e a mulher antes do tempo. Tem muita gente triste e a tristeza é ausência de alegria. Eu não posso comensurar as trevas, mais ausência de luz. Eu não consigo comensurar a alegria, mais ausência dessa alegria. Não consigo comensurar o quanto estou sentindo de tristeza agora, mais ausência de alegria, sim. E eu posso apanhar essa alegria agora, através da oração. Então é muito importante. Vamos depois pensar nesse livro, Amores Letícia, que é a exortação pós-sinodal do Papa, que nós vamos fazer o sorteio para todas essas pessoas que estão aqui, para que a gente possa presentear quem está participando, fazendo, pedindo essas orações. Lembrando que a gente está dizendo os nomes, mas as intenções estão aqui, Deus sabe. Depois nós vamos ser perseverantes em 100 missas por vocês. Vamos orar pelas intenções do Domingos Mobrise de Ourinhos, da Constantina Valadares Nogueira, de Marlieria, isso deve ser Minas Gerais, Amália da Silva Melo, de Campinas, Adriana de Souza, de Campinas, Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, São Paulo, Zélia da Conceição Pininga, de Alta Floresta, Mato Grosso, Célia Aparecida Rode, de Valinhos. Então as intenções estão aqui, diante dessa luz, para que não falte a luz na sua vida. Essa luz que eu também preciso, tenho sido iluminado por Jesus? É uma pergunta que eu posso fazer. Há quanto tempo que estás comigo e ainda você não me conhece? Você não sabe que eu vim te dar a luz? Eu vim mostrar o Pai. Tem muita gente que fala assim, como será que é o Pai? Mas aí está nesse Evangelho, eu tenho mostrado essas coisas para vocês, quer dizer, há tanto tempo estás comigo, Felipe, e não conheceis o Pai ainda?
eu revelo o Pai. Um dos motivos da alegria que nós falávamos agora, no bloco anterior, a gente falava recuperar a alegria da família com Maria. Eu penso que participar de um novo VT agora, olhando e ouvindo, vai nos situar novamente nessa palavra que salva e que resgata o homem. Vamos participar, vamos lá. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel, shalom, minha prima. Shalom, Maria. Você é bendita entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E o poder de Deus tomou conta do meu ser. Você é bem-aventurada porque acreditou. E vai lhe acontecer tudo o que o Senhor lhe prometeu. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. Por isso, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso realizou maravilhas em mim. E santo é o seu nome. E sua misericórdia, ela se estenderá de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens aos famintos e dispensou os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Para sempre, Isabel. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Muito bem, mais uma vez a palavra da salvação. Essa palavra que vem ao nosso encontro para provocar a alegria. Veja como Maria, tocada profundamente pela palavra e agora, por obra do Espírito Santo, está gerando Jesus dentro de si. E ela consegue ser alegre porque ela consegue se colocar a serviço. Uma pessoa alegre se coloca a serviço do outro, como Maria fez. Saiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia e foi visitar sua parenta Isabel, que estava 6 meses grávida de João Batista, do precursor. E é interessante a gente pensar que Maria, quando fora, é um lugar difícil para ir. Né? Quem conhece aquela região da Terra Santa sabe e consegue perceber como é difícil. Bem, mas ela foi. As dificuldades se tornam pequenas para quando a gente tem a palavra dentro de si,
quando a gente tem a alegria de viver e de amar. E não obstante, lógico que Maria estava com uma dificuldade muito grande, porque ela estava noiva e já estava grávida. Quando ela volta, depois de 3 meses, como diz a palavra, já está 3 meses grávida. Aí ela vai contar para José. Sim, mas José era um homem justo, um homem alegre, e que em sonho Deus fala com ele através do anjo e dizendo: não temas receber Maria na tua casa, porque o que ela tem é obra do Espírito Santo. Quer dizer, o filho que ela está gerando é obra do Espírito Santo. Bem, tudo isso é motivo da alegria da fé. Então, ela tem a dificuldade, Isabel também tinha tido uma dificuldade porque era estéril, a Deus nada é impossível. Vai se colocando em tudo isso, veja o que o amor vai provocando na sua vida. Uma vontade de vencer e assim por diante. Maria, não obstante ter que enfrentar depois toda uma situação, mas ela está alegre de ter contato profundamente, de estar em contato profundo com a palavra, está tomada por essa palavra. Isso a faz confiante. Fé, isso é confiar plenamente, senão é blá blá blá, é mentira. Então a fé tem que ser dita para que você procure. Eu adquiro fé e me converto na pregação. Por isso que é bom a gente ter essa rede século XXI aqui, para que a gente possa se programar. Quando você abre o link, por exemplo, da rede século XXI, você vai encontrar lá o EAD, que é o ensino à distância. Por exemplo, eu estava olhando aqui agora e estava mostrando, por exemplo, Escola de Família. Diz assim: esse curso trabalha a importância e o destaque da família ao longo dos anos. Assim, volte-se para os temas mais importantes dentro do contexto familiar, entre eles o amor, a sexualidade, a educação dos filhos. Compreenda como lidar com os desafios familiares e conheça os passos para consolidar a família cristã. Então, envidemos. Olha que palavra bonita, envidemos, quer dizer, busquemos todos os esforços, vamos lutar por esse objetivo. E você vai encontrando, tem todo um conteúdo programático aqui, você pode ver a metodologia, os orientadores, e no conteúdo programático você vai vendo, olha, família em contexto de mudança, homem e mulher, Deus os criou, o ser humano é pessoa, amor, dom de si, e assim vai. Isso é de uma riqueza ímpar. Olha, você pode acessar quantas vezes você quiser, é gratuito, né? Então, portanto, tudo isso aqui tem um custo. Por isso que a gente faz o apelo para você se tornar um sócio. E para você que é sócio, fazer a sua contribuição pelo débito automático, para não esquecer, porque casa lotérica às vezes fica cheia, né? Banco, então, a melhor coisa é você fazer pelo débito automático. Então, olha, acesse quantas vezes quiser, esse investimento é gratuito, mas, porém, custa para nós. Então, como é bom essa parceria com vocês. EAD, ensino à distância, vários conteúdos para que você possa acessar, tá bem? Nós vamos fazer um pequeno break, nós voltamos logo em seguida, acreditando na possibilidade de ser feliz, a alegria de viver, e ela está no amor. Até já.